uma manhã dessa. Deus tem sido maravilhoso com cada um de nós. Você se sente grato de poder entrar na presença de Deus? É muito bom, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor meu Deus, mais uma vez, Senhor, nos achegamos diante de Ti, meu Pai. Nós estamos aqui porque precisamos de Ti. E também nosso coração está cheio de gratidão e alegria, Pai, em poder servir o Senhor e ter o Senhor como nosso Deus, como nosso bom pastor, como o Salvador das nossas almas, como o nosso Jeová Rafa, o que cura, o Jeová Jireh, que provê para nós todas as coisas. Pai Celestial, nesta manhã, meu Deus, nós queremos Te engrandecer, nós queremos Te honrar, queremos Te exaltar, e aquilo que há de melhor em nossas almas queremos oferecer a Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, que a Tua presença possa descer, que a palavra venha, Senhor, e fale aos nossos corações, que nós possamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos e Te convidamos a entrar, estar em nosso meio, Pai. No nome do Senhor de Jesus Cristo, nos achegamos a Ti. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Aleluia! Segura na mão de Deus e vai. Segura
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Exaltarei o nome do meu Senhor. Vamos cantar este hino. Exaltarei o nome do meu Senhor. Exaltarei o nome do meu Jesus. Diga, me libertou do triste império do mal e me transportou para seu reino de luz. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus. Pelo seu amor alcancei o perdão, pelo seu amor desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus. Aleluia. Ele é teu. Louvado seja Deus. Os irmãos me perdoem que eu estou um pouco atacado da garganta. Para renascer, vamos cantar este hino. Para renascer, para reviver, precisei chegar a uma fonte, dela eu bebi e reconheci que sem ela não posso mais viver. Água viva agora jorra em mim, me dando forças,
me dando paz. Aleluia! Essa fonte jorra sem parar, ela é inesgotável. Venha saciar a sua sede, venha beber água nessa fonte que é Jesus. Essa fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Para eu viver, precisou morrer o Filho de Deus, tão inocente. Numa dura cruz padeceu Jesus para me salvar. Seu sangue derramou. Água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Essa fonte jorra sem parar. Diga, ela é inesgotável. Aleluia! Venha saciar a sua sede, venha beber água nessa fonte que é Jesus. Essa fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Venha saciar a sua sede, venha beber água nesta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Vamos ofertar, cantar mais um hino, estaremos passando para a parte da palavra. Muitos anos se passaram desde o dia em que criei. Foram muitas as batalhas. Você poderia levantar a sua mão e dizer: mas ainda estou aqui. Glória a Deus. Não tem sido fácil avançar. Tem sido longo este caminho,
mas suas mãos poderosas mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás tua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu quero, foi Tua graça e nada mais, Senhor Jesus, que o tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido, ó Senhor, que minhas forças desvanecem. Se coloque de pé. Ao esquecer todo o perigo, eu ainda estou aqui. Não tem sido, mas Ele tem guardado o nosso caminho. Ele tem nos ajudado, tem se colocado ao nosso lado a todo instante. Diga com fé, irmão. Foi Ele quem tem nos sustentado. Diga para que o diabo ouça. Confiando. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás tua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu quero, foi Tua graça e nada mais, Senhor Jesus, que o tens querido assim. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás tua obra em mim. Louvado seja Deus. Com nossas cabeças inclinadas, vamos receber o pastor. Somente crer, tudo é possível. Vamos cantar enquanto ele se aproxima. Somente crer, somente crer, tudo é possível
somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecemos, Senhor, pelo dia, pelo dom da vida, pelas suas misericórdias que se renovaram mais uma manhã, Senhor. E o primeiro domingo do mês, Senhor Deus, queremos começar em Tua presença, Pai. Na Tua casa, Te adorando, Te exaltando, Te engrandecendo, porque Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Nenhum homem merece honra ou glória como o Senhor merece, Pai. Por isso, Deus, dos nossos lábios e coração, sai o louvor, ó Pai, a Ti, Senhor. Receba, Deus, como um cheiro suave diante da Tua presença, que estes louvores e adoração que foram feitos aqui nesta manhã, Senhor, possa chegar até o trono da graça e da misericórdia e possa atrair a Tua atenção a nós, Pai. A Tua presença possa descer nesta manhã e falar aos nossos corações aquilo que está em Seu coração, Pai. Nos abençoa, Senhor, abençoa a Tua igreja e que possamos, ó Deus, desfrutar das bênçãos celestiais que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a cada um. Continue abençoando, né? Cada um no nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 35, versículo 8. Isaías 35, versículo 8. Para mim, a escola dominical é um culto muito especial, irmãos. Só que eu me sinto um pouco, sabe? A gente vem aqui para pregar a mensagem, falar a verdade e tudo mais, como vocês sabem, né? Mas pregar para um povo que nem vocês, que já conhece, já sabe, pregar para os anciões mais velhos, isso traz uma certa responsabilidade, uma preocupação para mim, e muitas vezes me deixa inquieto isso, né? Eu particularmente não posso ensinar nada para vocês, mas eu creio que através da palavra nós somos ensinados, né? E é o próprio Espírito Santo que nos ensina, que nos instrui, que nos traz e nos vivifica estas palavras em nossos corações. Vamos ler então. Ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela. Será para aqueles que andam pelo caminho. Os loucos, ímpios, não passarão por ela.
Ali não haverá leão, nem um animal feroz subirá a ela, nem se achará nela, mas somente os redimidos andarão por ela. E os redimidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo, alegria eterna. Coroará as suas cabeças, júbilo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a leitura da palavra. Podemos assentar, irmãos. Como dito, eu tinha falado que estava em meu coração ainda continuar a mensagem da última escola que nós estávamos lendo, e nós paramos no parágrafo 151, Quem lembra aí? 151, Mas antes de entrar na mensagem, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel capítulo 33. Eu estava deitado na minha cama hoje, essa madrugada, e para mim, irmãos, todas as escolas dominical parece que virou costume, mas sempre quando tem escola dominical, todos os domingos, é uma coisa muito estranha falar isso, mas 3 horas da manhã eu me acordo e não consigo mais dormir. E eu fico até essas horas que eu estou aqui acordado. Eu não sei porquê, irmãos. Desde a primeira escola que nós fizemos isso, que abrimos aqui para trazer as escolas, acontece isso. Minha esposa está de testemunha, sabe que eu madrugo, mas não consigo dormir. E lendo a Bíblia, escutando a mensagem do profeta, eu estava meditando sobre Ezequiel 33, essa madrugada, e olha o que ele disse aqui. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, dizendo: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo, então se alguém ouvir o som da trombeta, mas não der atenção à advertência, e vier a espada e o tomar o seu sangue, será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu atenção, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Se, porém, o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a nação de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. O que era um atalaia, irmãos, nos tempos antigos? Quando eles construíam as cidades, nós sabemos que era feito ali as muralhas, para fortificar a cidade e até mesmo fazer uma proteção do seu inimigo, se proteger do seu inimigo. E dentro daquela cidade,
não é o tema, tá, irmãos? Mas é algo que me veio no coração, eu gostaria apenas de resumir um pouquinho aqui. E quando era construída esta cidade, com essas muralhas ao redor, era construído também uma torre. E nessa torre era colocado um vigia. E esse vigia, ele ficava ali naquela torre para avisar, alertar, para denunciar aquilo que estava de errado e avisar o povo se o inimigo se aproximaria ou não da cidade. E quando esse homem era posto na torre, agora eu quero que vocês observem que esse atalaia é o pastor. A torre tipifica o ministério do pastor. E esse homem que estava ali naquela torre, qual era a função dele? Ele tinha que se manter vigilante a respeito do que estava acontecendo ao redor da cidade. E ele, em hipótese alguma, deveria dormir na torre. Era um homem que tinha que ser qualificado para saber a que distância o inimigo estava. Era um homem que tinha que ser qualificado para saber qual números de inimigo tinha que estavam se aproximando da cidade, para avisar o povo. Agora, o profeta nos ensina que esse atalaia, nem todo mundo dava atenção para ele. Nem todo mundo respeitava o atalaia. Nem todo mundo escutava o atalaia. Ou vigia, vamos dizer assim. Nem todo mundo o escutava. Mas o vigia, o homem da torre, tinha uma responsabilidade única de manter a cidade, a congregação avisada. Tinha a responsabilidade de manter a congregação em alerta do que estava acontecendo fora dos portais, fora das muralhas. E se alguém estava fora das muralhas, aquele vigia, vendo o inimigo se aproximar, ele tinha que avisar aquela pessoa que o inimigo estava se aproximando, para aquela pessoa poder entrar dentro da cidade e ficar seguro. Agora, se aquela pessoa, ouvindo aquele vigia, ouvindo aquele atalaia, não desse ouvido àquela mensagem, aquela pessoa ficaria para o lado de fora daquela cidade e o inimigo tomaria aquela pessoa e mataria a espada, ou seja lá como for. Porém, o aviso tinha sido dado. A responsabilidade do vigia era anunciar que o perigo estava iminente. Que o perigo, que o inimigo estava próximo. Se aquela pessoa não desse ouvido, ela morreria, então o vigia não tinha nada a ver com isso. Agora, se o vigia visse que o inimigo estava se aproximando, e o vigia tendo a responsabilidade de avisar o povo, de avisar aquela pessoa, e ele não falasse, e aquela pessoa fosse morta pelo inimigo, vocês estão compreendendo, irmãos? Se aquela pessoa fosse morta pelo inimigo, então o sangue daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, era requerido do atalaia. Por isso que a pregação, o evangelho pregado pelo pastor, é um anúncio, é uma mensagem. É o vigia que está na torre avisando, esse pecado, meu irmão, vai trazer morte. Esta atitude vai trazer morte, tome cuidado. A mensagem do atalaia era: tome cuidado, vigia, se cuida, o inimigo está à espreita. E essa é a mensagem do pastor, do pregador, dos atalaias do Senhor. Porque se nós não anunciar o evangelho, irmão Joel, nós somos responsáveis
pelo sangue. Se aquela pessoa está lá e nós sabemos que está no erro, e nós não trazer aquela mensagem de advertência, aquela pessoa vai morrer e nós somos responsáveis por aquilo. O atalaia é responsável por aquilo. Por isso que eu gosto das escolas dominical, irmão, porque a escola dominical é a mensagem do atalaia. A escola dominical é aquela torre que traz a mensagem. Toma cuidado com essas vestimentas. Toma cuidado com esses cabelos. Toma cuidado com esse inimigo chamado jezabelismo. Toma cuidado com esse inimigo chamado balanaísmo. É um vigia na torre cuidando. Por que ele cuidava e avisava? Porque ele estava num nível mais alto. Agora, se você pegar as mensagens do profeta, você vai ver aquela mensagem, me fugiu da mente, mas tem uma mensagem que ele diz, muitas outras mensagens. Ele disse que o pastor, a igreja em si, ela não pode viver um nível maior do que o seu pastor. Está aí, irmãos, a responsabilidade que me pesa às madrugadas. Saber que o pastor, que o vigia da torre tem que estar um nível mais alto do que a igreja. É ele que vê mais longe. É ele que pode enxergar o inimigo se aproximando. Quem está ali dentro da cidade às vezes não enxerga, porque as muralhas tapam. Às vezes você não enxerga, às vezes o irmão, a irmã não sabe que aquilo está próximo ao seu fim, mas o vigia da torre está alertando. Tome cuidado. E essa é a mensagem do fim, igreja. Não é de varde, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é de varde, não sei se é assim que pronuncia essa palavra, que o esfriamento espiritual tem tomado conta das igrejas, porque deixaram de ouvir o vigia, estão deixando de ouvir o atalaia, estão deixando de ouvir a mensagem. E o profeta disse assim: e uma igreja que não respeita o seu pastor é como uma família que não respeita o pai. É uma bagunça. Aquela família está bagunçada. Irmão Joel, uma família que não se respeita, o profeta disse, aquela família está acabada. Acabada. Irmão Mateus, se o senhor me faz um favor, dentro da gavetinha ali da mesinha, tem uma mensagem com uma mão desenhada, ministérios. O senhor me traz, faz favor? Eu quero só ler um parágrafo para vocês, irmãos. Na mensagem respeito, o profeta fala que eu devo respeitar você. Eu devo respeitar você. E você deve me respeitar. Não só pelo ofício, mas também porque somos irmãos uns dos outros. Então, irmãos, quando nós convocamos e dizemos que tem uma escola dominical, não é o pastor que está pedindo. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, 6 de outubro de 1957. Se uma família, parágrafo 217, se uma família alguma vez perder o respeito consigo mesma, os filhos perderem o respeito por seus pais, esta família se parte em pedaços. Se parte em pedaços. Se uma igreja alguma vez perder o respeito por seu pastor, ou vice-versa, porque aqui eu posso colocar o pastor perder o respeito com as ovelhas, também isso é um pecado. Ora, esta igreja estará acabada. Acabada. Temos
mensagem à era de Pérgamo, 7 de setembro de 1960. Temos certeza de que gostamos deste tempo de companheirismo acerca da palavra de Deus com seu bom povo. Eu creio que o pastor deve ser fiel à igreja e a igreja deve ser fiel ao seu pastor. Veja, e a igreja deve ser fiel ao que será pregado. E ela virá e obedecerá aos ensinamentos da Bíblia através de nosso bom irmão, nobre irmão Neville, o qual era o pastor da igreja, né? O qual eu altamente o recomendo como um servo do Senhor. E a pequena igreja, eu vos admoesto no nome do Senhor Jesus, para crescerem na graça de Deus. Firme, e olhe adiante ao Calvário todo o tempo, tirando todas as raízes de amargura de seu coração e a alma. Deus vos possa usar a qualquer hora. Veja, se você alguma vez sentir de fazer algo, ou uma revelação, ou algo que tem que vem estranhamente, algo de advertência ou outra coisa, tenha cuidado. Satanás é tão astuto e esperto quanto possa ser. Coloque isto com a palavra de Deus e consulte o seu pastor. Eu vejo que é dessa maneira, eu vejo que é daquela... 20 minutos eu vou tomar só, irmão, para falar sobre isso. Eu vejo que é daquela maneira, eu vejo que é dessa maneira, eu vejo que eu devo sair e fazer isso, mas quem está na torre, irmãos? Quem está cuidando a cidade? Quem está vigiando a cidade? É quem está embaixo, quem está lá na torre. Eu não estou dizendo de mim, mas eu estou dizendo o ministério que está aqui. Nós temos que olhar estas coisas. Então, por favor, irmãos, não digo que aqui está acontecendo. Não digo isso porque está acontecendo alguma coisa. Submetam-se um ao outro no temor de Deus. Submeta-se, congregação, submeta-se ao seu pastor. Pastor, submeta-se à sua congregação. Veja que não é só a igreja. Não é só, venha a nós o teu reino. Daqui também tem que sair. O pastor também tem que ser humilde o suficiente para pedir perdão, se precisar pedir perdão. Tem que ser humilde o suficiente para se humilhar, se ver que está errado. Tem que ser assim. Se uma panelinha aparece, não esteja de nenhum lado. Tem uma mensagem que o profeta fala que nenhuma reunião, nenhum ajuntamento se deveria fazer sem a presença do pastor. Sem a presença do pastor, ou de alguém que represente o ministério. Ele chega a dizer que nem os cultos de oração domiciliar deveria ser feito sem a presença de um diácono, ou alguém que represente o ministério. Veja, submeta-se à congregação. Se uma panelinha aparece, não esteja de nenhum lado. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o diabo é tão astuto, que ele começa com os disque dele. Quando é falado alguma coisa, aquele espírito surge e começa, minha visão, né? Minha visão, eu vejo que deveria ser dessa maneira. Eu vejo que deveria ter sido dessa maneira, ou daquela maneira. Mas nós primeiro devemos fazer o quê? Não tomar partido de nenhum lado. Submeta-se a toda a congregação. Congregação, se vocês começarem uma panelinha, submeta-se ao seu pastor no temor de Deus. Todos direcionados por uma pessoa. Quem é essa pessoa? Falamos ontem sobre essa pessoa. O bom pastor, que é Jesus. E o profeta diz assim,
Deixa eu ler aqui, ó. Se nós não terminar essa mensagem, irmão, não tem problema, né? Não tem, né? Eu não sei, Deus me acordou 3 horas da madrugada, irmãos. Eu tenho a mensagem anotada aqui, mas eu tenho que seguir a inspiração. Daqui a pouco, irmãos, o profeta nos ensina o que um pastor deve ser na igreja. Primeiro de tudo, ele tem que preencher os requisitos de Timóteo. Casado com uma só mulher, apto para ensinar, e vocês conhecem ali o que Paulo fala aos Timóteo. Agora, se um pastor, deixa eu dizer isso não me pesa falar, irmãos, e se eu estiver errado, eu sou capaz de pedir perdão para vocês. Mas daqui a pouco, irmãos, se a gente começar a deixar as folias do jeito que está, vamos dizer assim, não estou dizendo que está, mas não quero que comece uma folia. Me procure, converse comigo, tem uma dúvida, me procure. Às vezes palavras são saídas daqui, que pensamentos fluem, mas não é isso que acontece, venha conversar comigo. Às vezes nós estamos aqui e uma palavra é falada por um obreiro, por um pregador, ou até mesmo pelo pastor, e aquilo, vamos dizer assim, desencadeia um pensamento nas pessoas. Só que aquilo que saiu daqui, às vezes não é aquilo que você pensou. E aquilo forma, o quê? Palavras geram espíritos, não é isso? E se a pessoa começar a alimentar aquele espírito, sem antes vir e conversar com o pastor, gera um espírito, irmãos. Meu Deus, eu tenho aquela mensagem que eu esses dias estava meditando sobre ela, e se Deus permitir, quero trazer um dia aqui, intitulei a mensagem Perversão. E baseei ela na mensagem Demonologia, sobre células. O profeta fala que quando aquela célula é atingida, ela se apóstata, ela se distancia. E quando ela se distancia, ela não recebe ajuda das outras células. E ela começa a crescer, e naquele crescer começa a formar um corpo. Olha, se você pegar a mensagem de Demonologia, logo os parágrafos 60 e poucos ali, você vai entender que o profeta vem falando que aquela célula vai se distanciando e ela não vai aceitando a ajuda do outro. Irmãos, quando você não busca a ajuda do ministério, o ministério é Cristo, eu quero deixar bem claro, o ministério é Cristo. Quando não buscamos a ajuda do ministério, nós somos um corpo. E eu posso ser uma célula, e você pode ser uma célula. E essa célula pode ser ferida. E essa célula ferida, o que ela vai fazer? Vai se distanciar. E vai rejeitar ajuda. O que acontece? Então os glóbulos brancos que o profeta fala, que a medicina também fala. Quem aqui, nós temos enfermeiros, né, Modão? É glóbulos brancos? O irmão Bruno chega a chamar de soldadinhos, né? Os soldadinhos começam a ir ali e a combater aquela inflamação, só que aquela célula rejeita. E quando ela rejeita aquela ajuda daqueles glóbulos brancos, ela começa também a contaminar as outras células, crescer. E é assim que um espírito de insatisfação começa a acontecer dentro da igreja. Vocês estão me compreendendo, irmão? Eu creio que essa escola é do Espírito Santo. Eu tenho meu jeito brabo de falar, tenho meu jeito ranzinho de gritar aqui, né, irmão Joel? Mas é de coração para coração, igreja. Eu não estou combatendo pessoas, eu estou combatendo espíritos. Que Deus, por sua graça, tem me colocado nesta torre e eu vou vigiar esta cidade. Esta congregação não é minha, é do Senhor Jesus Cristo. E como um pastor, eu tenho que dar a ferramenta certa para vocês lutarem contra esses espíritos. A arma certa. Só que eu quero advertir vocês que vocês podem estar lançando sombra sobre o ministério dentro do lar de vocês. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele possui em Deus.
Isso é exatamente correto, está vendo? Respeite-o. Se o ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem a respeito de seu pastor, como somente falam a respeito dele, o criticam, o ridicularizam, como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Não posso ajudar. O médico não pode ajudar se você não aceitar. Ele não pode fazer nada por você. Eu não digo isto, esta igreja, não digo aqui. Porém, eu quero dizer às igrejas que eu tenho visto, você tem que amar o seu pastor, e você, pastor, tem que amar a sua igreja. Você tem que saber que ele é um ser humano. Eu sou um ser humano, igreja. Eu não sou um super-homem. O pastor não é um super-homem. Ele é cheio de fraqueza, cheio de debilidade. É Hebreus capítulo 5. Você tem que amar o seu pastor, você tem que saber que ele é um ser humano. Todavia, Deus lhe tem feito seu pastor. O Espírito Santo o tem feito superintendente. Então você tem que respeitá-lo daquela maneira. E não importa o que o pastor tenha feito, se você o respeita em seu coração como um servo de Deus, Deus lhe respeitará por fazer isso. Deus lhe respeitará. Quando alguma vez somos dignos do respeito de Deus? Já pararam para observar? Que Deus nos respeitará quando nós respeitarmos uns aos outros? E quem me recebe a mim, disse Jesus, recebe aquele que me enviou. Estão compreendendo, irmãos? Você jamais viverá mais alto do que o seu pastor. Apenas lembre-se disso, porque ele é o pastor que alimenta. Se ele é o pastor, ele tem que saber onde está o maná para alimentar. Agora, irmãos, deixa eu frisar aqui, e eu respeito todos os nossos irmãos que ajudam aqui, todos os obreiros. Se eles não tivessem a minha confiança, eles não colocariam o pé nesse púlpito, mas eles todos têm a minha confiança, e eles todos pregam, e pregam muito bem, vocês sabem disso. Vocês foram abençoados com as suas pregações, seja do mais novo até o mais velho, todos eles abençoaram vocês, através dos seus ministérios. Um tem uma maneira mais avivada, outro tem uma maneira de falar, outro tem uma maneira de explanar o entendimento, conhecimento, trazer ensinamento, mas todos eles são abençoados por Deus. Mas nenhum deles é o pastor. Estão compreendendo? Nenhum deles é o pastor. Se você alguma vez tem que dizer, falar alguma coisa sobre a tua vida, você tem um ministério. Você tem um pastor para vir explanar aquilo que você está passando. E através do ministério que é Cristo, Deus vai ajudar aquilo. Não estou dizendo que eu sou o superintendente aqui, que sei tudo. Eu estou dizendo que nós temos que ir pelo canal correto. Veja, se você pega... Não estou dizendo que isso está acontecendo entre nossos irmãos, por favor. Não é isso. Mas eu estou te dizendo que você tem que olhar pelo canal correto que Deus constituiu. Olhar para a torre. Como está a noite aí? O vigia que está na torre vai dizer como está. Agora, cada um dos obreiros que toma este púlpito ou nas congregação, não pensa que eles não são especiais. Todos eles são especiais para mim, irmãos. Todos eles me ajudam. E na verdade nós somos uma equipe. Quando um perde, todos perdemos. Quando um faz o gol, todos comemoramos.
É assim que funciona numa equipe. Não temos individualismo, porque não estamos trabalhando por conta própria, nós somos funcionários de Deus. Nós somos uma equipe, somos um corpo, e quando um perde, todos perdemos. A tua vergonha é a minha vergonha, mas a tua vitória é a minha vitória. A tua glória é a minha glória. Aleluias. Não importa como for, somos uma equipe. E eles estão nas congregações, estão indo nos cultos, estão fazendo culto. Até ontem foi os irmãos. Irmão Cláudio esteve em Constantina, irmão Lutero esteve em Maximiliano e assim por diante. Irmãos, eles nos representam. E você, respeitando a eles, estará respeitando o ministério. Estando respeitando o ministério, estará respeitando a Deus. Estão me compreendendo? Então o que acontece com aquela célula? Ela começa a se distanciar. E quando ela começa a se distanciar, ela começa também a influenciar outras células e a formar um corpo. E o profeta fala, eu não trouxe a mensagem, mas eu devia ter trazido. O profeta fala na mensagem que quando ela rejeita aquela ajuda dos glóbulos brancos, então o diabo, preste atenção, o diabo, um espírito tem acesso naquela célula. E quando ele tem acesso naquela célula, ele já tem um corpo para habitar. E o diabo tendo um corpo para habitar, ele tem mais força para agir. E ele agindo naquele corpo, naquela célula morta, uma célula que era para trazer vida, né? Uma célula de vida, o profeta disse que aquele espírito perverte em uma célula de morte. Então as minhas palavras, irmão Joel, irmãos, igreja, as minhas palavras podem muito bem influenciar muita coisa. Porque nós somos um corpo. Perversão. E você vai olhar que aquele corpo começa a crescer, aquela célula começa a crescer e criar um corpo, o qual a ciência chama de câncer, tumor, não tem forma. É um corpo que não tem forma, cresce para todos os lados. E vai crescendo, e aquele corpo que vai crescendo, aquele tumor vai crescendo no corpo, ele vai fazendo o quê? Vai extraindo o quê, irmãos? A vida. E a vida está onde? No sangue. Ele vai sugando a vida das veias, como é que diz? Da circulação sanguínea. E vai tirando a igreja, a vida da igreja. Chega no irmão e começa a colocar sombra sobre outra pessoa. Vou contar uma experiência aqui. Uma vez eu estava vindo do trabalho, o filho da irmã Marisete, o William, né? Nós paramos aqui numa esquina e um cara parou na minha frente e eu disse, mas credo, por que esse cara parou aí? Ele olhou para mim e disse, certo, é porque tem uma placa ali, pare, né? E eu nunca tinha visto aquela placa. Sempre passei ali, nunca parei, e sempre passei chutado. Até que um dia ele disse, por certo tem uma placa. Agora toda vez que eu passo ali, eu lembro da placa e lembro que ele me falou. E assim é quando falamos um dos outros, irmãos. Você conversou com aquela pessoa, você teve companheirismo com aquela pessoa, mas nunca reparou aquilo. Mas experimente alguém dizer, viu fulano? Fulano fez isso, fez aquilo. Cada vez que eu enxergar aquele fulano, eu vou lembrar daquilo que o irmão falou. Eu nunca tinha reparado, mas você me fez a reparar. E o profeta disse, você será cúmplice disso. Porque você não precisa dar um tiro numa pessoa, uma facada em alguém, para matar a influência dela. O profeta disse, apenas fale algo mal sobre aquela pessoa, você estará matando a influência dela. Fale algo a respeito do ministério, fale algo a respeito da tua esposa, fale algo a respeito do teu esposo, para qualquer pessoa você estará matando a influência deles. Palavras geram espíritos. Então, quando é feita uma convocação, igreja,
para vir em uma reunião, em uma escola dominical. Não é o Ariel convidando, é o Espírito Santo te convidando. No tempo em que estamos vivendo, irmãos, no tempo do fim, no tempo onde o mundo tem se acabado, está destruído, este mundo jaz do maligno, a Bíblia diz. Devemos valorizar esses poucos tempos que temos. Eu gostaria de ter escola dominical todos os domingos, mas nós temos uma vez só por mês. Uma vez por mês. É difícil escutarmos glória a Deus, né? Com essas mensagens, mas é isso que vai te edificar. É isso que vai nos edificar. Hebreus capítulo 3, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Agora, eu não concordo, irmãos, nem um pouco, nem comigo não concordo, naquela pessoa espancadora, que só sabe exortar, que só sabe corrigir, não, eu creio que a correção tem a hora certa dela. Tem o momento certo de você corrigir teu filho, tem o momento certo de você conversar com o teu filho, tem o momento certo de você elogiar o teu filho. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes, se a pessoa ela não está preparada para uma crítica, ela pode não estar preparada para um elogio também. Porque às vezes um elogio pode estragar uma pessoa, pode colocar ela num patamar, e aquele patamar pode estragar aquela pessoa. Nós temos que ter consciência disto, que somos humanos, mas precisamos da mão de Deus intervendo sobre nossas vidas. Porém, a total e completa autoridade da igreja é o pastor. Leia isto na Bíblia. Veja se isto não é ordem bíblica. Isto é exatamente correto. Não, ninguém acima do ancião. Eu não tenho nada a ver com o que o irmão Neville faz aqui. Isto cabe a vocês e o irmão Neville. Se o irmão Neville quisesse pregar a doutrina das testemunhas de Jeová, e isto cabe a ele e a vocês. Vê? Se ele quisesse pregar qualquer coisa que quisesse pregar, isto é entre vocês e ele. Isto é tudo. Se a congregação votar para ele ali para pregar isto, está tudo bem. Mas isso é uma coisa que o profeta vem falando sobre a soberania da igreja. É vocês que colocam, é vocês que tiram. É a soberania da igreja. Não temos bispos, nem inspetores, ou uma junta e assim por diante. Coloque este terá bastante autoridade. Não há ninguém que tenha autoridade aqui, a não ser o Espírito Santo. Estão compreendendo, irmãos? Não é o Ariel que manda, não. Aqui é o Espírito Santo que manda. E isto é certo. Ele faz a mudança e nós o tomamos como a maioria do povo, a maioria que o povo vota. Esta é a soberania da igreja local e o pastor é o cabeça. Porém, temos um líder que é o pastor. Enquanto ele, eu quero que vocês observem uma coisa, irmãos. Enquanto ele esteja sendo guiado pelo Espírito Santo, enquanto o pastor está sendo guiado pelo Espírito Santo, isto é certo. Você não tem que enfiar uma faca nas costas de um homem para matá-lo. Você só pode quebrar seu caráter e o matá-lo, matar a sua influência, é só falando contra ele. Veja, fale contra o seu pastor aqui, diga algo ruim acerca disto ou dele, você está fazendo mais do que atirar nele. Dizer algo que não era correto acerca dele, bem, isto matará a influência dele.
com o povo e coisas assim. E você será culpado disto. E o profeta vem e disse assim, a Hebreus capítulo 7, parte Ordem da Igreja, 22 de setembro de 1957, ele disse assim: foi o que Jesus disse. Irmãos, eu não estou aqui para me justificar. Em hipótese alguma eu tomaria esse púlpito fora do Espírito para colocar a igreja humanamente lá, porque humanamente ninguém vai colocar ninguém lá. Quem vai nos colocar lá é o Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa de uma pessoa. E eu, quando eu estava no banco, irmãos, quando eu sentava no banco, aí onde vocês estão, eu pensava muita coisa também. Muita coisa. Mas uma coisa que sempre em todos os meus pensamentos, eu sempre vigiei, foi a respeito de quando um pregador estava no púlpito. Eu queria que aquela palavra entrasse em meu coração. Apesar de lutar contra pensamentos, mas eu sempre deixei a palavra entrar. Dei liberdade para a palavra entrar. Porque se muitas vezes a gente começar a olhar demais para o homem, Deus permite aquele homem cair com a cara no pó, para a gente também cair. E ver que o homem não é nada. Se Deus tirar a mão, irmãos, nós se tornamos apenas uma colher de pó ambulante aqui nesse mundo. Mas enquanto Deus manter a sua mão de graça e misericórdia, nós teremos sucesso espiritual, teremos sucesso material, teremos sucesso sentimental, emocional, em todas as áreas de nossas vidas. Porque somos uma família, e uma família desordenada é uma bagunça. O pai não respeita o filho não respeita o pai, e aí vice-versa, é a mãe discutindo, o pai discutindo, prato quebrando, copo trincando, e o que vira isso? Mas como somos uma igreja do Deus vivo, o qual o nosso Pai é o Senhor Jesus Cristo, nós temos ordem. Porque o Espírito Santo não é um espírito de confusão, mas é um espírito de paz em todas as igrejas. Amém? E era isso, irmãos, que estava em meu coração. Eu vou pregar aquela mensagem de perversão. Eu tenho desejo de pregar, mas essa mensagem me veio forte desde as 3 horas da madrugada, pensando nisso. Somos o povo de Deus, somos a igreja de Deus, temos tudo para se dar bem, irmãos. Temos tudo para se dar bem. Uma empresa, ela trabalha bem, ela é próspera bem quando os funcionários estão pensando da mesma maneira que a empresa. Não estou dizendo que a igreja é uma empresa, mas nós vamos estar em funcionamento perfeito quando todos nós estivermos em comunhão de espírito um com os outros. De espíritos. E se eu tiver que falar alguma coisa direto para você, pode ter certeza, eu vou chegar em você. Eu vou falar para você. Eu não vou falar para o irmão Cláudio falar para você. Eu vou falar para você. Eu não quero usar o púlpito para falar de você. Eu vou falar para você. Mas agora, se alguma coisa sair daqui, eu quero que você saiba uma coisa: nunca vai ser intencional. Nunca. Se eu tiver que falar alguma coisa a respeito de algum problema, nunca vai ser intencional. Porque primeiro de tudo a gente precisa estar no Espírito para trazer uma mensagem. E no Espírito da mensagem, para pregar a mensagem.
Agora, nós temos que entender uma coisa, irmãos. O pastor é a única pessoa na igreja que conhece todos os problemas. E o problema de cada um. E agora? Como é que o pastor faz para pregar uma mensagem? Irmão Cláudio, conhecendo o problema de cada um. Mas quem é que cuida das ovelhas? É o Senhor Jesus Cristo. E essa palavra que sai do púlpito, ela sara. Às vezes aquela ferida tem que dar uma raspada, e às vezes a pregação é dura, tem que dar uma raspada. Tirar aquela sujeira que ficou em cima, tirar aquela casca, tirar aquele mal que está ali, e então passar o spray da palavra. Vai arder, vai doer, você vai sentir como uma queimadura que nós ouvimos ontem, mas é aquilo que vai sarar você, é aquilo que vai sarar a tua alma, o teu espírito quebrantado. Mas deixa o pastor cuidar disso. Não coloque na mão do irmão as tuas feridas. Não coloque na mão de qualquer pessoa as tuas feridas. Deixa o pastor cuidar disso. A igreja está ferida, deixa que o pastor cuidar disso. Porque o pastor é Deus. Deus vai cuidar, o ministério vai cuidar. Cristo é o ministério. Ele vai cuidar disso. Tomem muito cuidado, irmãos. As vossas queixas, para quem vocês vão queixar? Não queixa para qualquer pessoa, não queixa para qualquer um. Não estou dizendo que está acontecendo, mas eu estou alertando vocês. Não coloque a sua vida na mão de qualquer pessoa. Nós somos ensinados, irmãos, eu fui ensinado pelo menos, e eu creio que vocês também foram, que nós não devemos abrir a nossa vida, em particular para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Nem todas as pessoas estão com estrutura suficiente para suportar, às vezes, a tua queixa. Nem todas as pessoas têm estrutura suficiente para suportar o teu problema. Mas eu vou dizer uma coisa: o pastor é uma pessoa qualificada. Por quê? Porque Deus o tem qualificado. Não é o homem. É o ministério. Estou frisando isso muitas vezes. É o ministério. É o ministério. Agora, se eu não confiar em você, você não pode fazer nada por mim. E se você não confiar em mim, eu não posso fazer nada por você. E como você faz para confiar em mim? E como eu faço para confiar em você? Me conhecendo. Me conhecendo. Conversando comigo. Me procurando o ministério. Não faça negócios, irmãos, sem um conselho. O pastor Febrônio um dia me ensinou: irmão Ariel, se você não souber aconselhar aquela pessoa, faz o seguinte: veja na igreja se tem alguém qualificado para aconselhar aquela pessoa nesse quesito. Porque nós sabemos que na igreja nós temos os 5 ofícios, não temos? Temos ali o apóstolo, o profeta, o mestre. Não precisamos mais de ensinamento. Eu recebi o Espírito Santo, ninguém precisa mais me ensinar. Aí o profeta vem e diz: então por que Deus colocou mestre na igreja? O próprio Espírito Santo constituiu mestres. Porque precisa. O mestre é aquele que chega, pega aquela explanação da palavra e abre aquele quadro e todo mundo entende. Com poucas palavras, todo mundo compreende. Já se alguém querer ser mestre e não é mestre, vai pegar um punhado de mensagem, vai fazer uma confusão e ninguém vai entender nada. E a pessoa vai ficar confusa. Mas o mestre não, o mestre pega aquele punhado de mensagem, pega apenas as bases fundamentais e administra para a igreja, e todo mundo compreende, que até uma criança entende o que ele quer falar. Então nós temos que entender isso. Nós temos o evangelista, nós temos o pastor, nós temos o apóstolo,
aquele que fundamenta, nós temos o mestre, temos todos esses no corpo da igreja, e é necessário isso. Só que o apacentador é o pastor. O que cuida da ovelha é o pastor. O que vai buscar a ovelha e trazer para o redil não é o mestre, não é o apóstolo, é o pastor. Porque ele conhece as suas ovelhas. E Deus, através do ministério, é que vai sarar as suas feridas. Deus, através da palavra, é que vai cuidar de você, de mim. Estão compreendendo, igreja? Estão compreendendo? Estão entendendo o que eu estou tentando falar? Graças a Deus, irmãos, isso eu posso falar diante de vocês e diante de Deus. Nunca procurei me projetar. Nunca procurei me projetar um pregador ou um pastor. Vocês conhecem a minha história. Vocês viram como foi. Vocês sabem como é. Nunca procurei, nunca corri atrás. Mas em uma madrugada eu orei: Senhor, se é para ser assim, eu orei em pensamento. Nem em voz alta eu não orei. Mas se é para ser, Senhor, então confirme. Porque a gente sabe a responsabilidade que é. Meu Deus. Eu fico pensando nas pessoas que correm e querem um ministério. Mas se soubessem o peso que é, irmãos. O profeta tinha 50 anos, mas parecia que tinha 75. Meu Deus, é uma responsabilidade. Por que é uma responsabilidade? Porque nós não tratamos com animais, nós tratamos com as coisas mais preciosas do reino. Você não é qualquer coisa. Por isso, irmão Joel, cada vez que um pregador, um pastor tiver que vir aqui, eu tenho que saber que você tem uma família, que você tem um filho atrás de você, você tem uma esposa. Ministério é sentimento. Ministério é amor, é compaixão, é se colocar no lugar do próximo. É ter misericórdia. Por que o pastor está andando com fulano lá? Por que o pastor está andando com Beltrano? Aquele lá já era, já foi para o inferno. Como assim foi para o inferno? Todos os que o Pai me deu, nenhum lançarei fora. Assim era o julgamento do gadareno lá, cavocando nos sepulcros. Mas o bom pastor um dia foi buscar ele lá. Porque aquele bom pastor tinha o bálsamo, tinha o estímulo, tinha o remédio. O pastor era o único que podia ouvir aquela alma clamando, dizendo: socorre-me, socorre-me, tenha misericórdia. Foi lá, juntou, curou, libertou, trouxe para o aprisco. E o pastor, o profeta disse, tem que ser um homem humilde, mas não tão humilde. Quem já leu isso? Por que não tão humilde? Alguém sabe responder? Pode responder. Por que não tão humilde? É. Mas quando precisar fazer o que Jesus fez, porque na terra não teve ninguém tão humilde como Jesus, mas quando ele viu que a sua casa de oração estava uma bagunça,
Agora aquele homem humildezinho tinha uma suiteira na mão, irmão Mateus. Estava virando as mesas, porque ele viu o problema. E esse não tão humilde é isso, é quando ele vê o problema se aproximando. Ele tem que tomar as rédeas. E não, de jeito nenhum, bater nas pessoas, no sentimento das pessoas, no problema das pessoas, mas no espírito que está sorrateiramente se aproximando. Às vezes aquela irmã não observa que tem um espírito de jezabelismo se aproximando, mas o pastor vê. O pastor vê a unha pintada na hora de pegar o pão. Amém? O pastor vê aquela mudança de vestimenta. O pastor vê aquelas vestes indecentes. O pastor vê. Então a mensagem do Atalaia é: tome cuidado. Tome cuidado que o espírito está se aproximando. Sai dela. Porque senão este sangue será requerido das minhas mãos, se eu não for capaz de falar a verdade. E o amor de Deus é corretivo. É um amor que te corrige, irmãos. Mas essa correção é tão gostosa que ela faz você reconhecer. Não é uma surra que a gente leva de um bandido aí e sente raiva dele e quer matar ele ou quer fazer alguma coisa com ele. Não, essa correção é algo que mexe lá no coração, irmão Mateus. É uma voz que vai lá na tua alma e diz: Senhor, é verdade, eu preciso acertar. Eu preciso mudar. Eu preciso consertar o meu altar. E se precisar desmanchar o altar e fazer de novo, eu quero fazer de novo. Deus é perfeito e exige perfeição de nós, irmãos. Mas essa perfeição vem através dele, em nossas vidas. Desculpa por não entrar na mensagem, irmãos. Mas vocês já pararam para observar? E eu vou encerrar em 20 minutos. Que talvez nós, como um corpo, possa haver, não digo que está havendo, mas possa haver um tumor? Meu avô, quando ele morreu de leucemia, irmão Triquês, saudoso irmão Triquês, aquele câncer já fazia mais de 9 meses que estava em seu corpo, no sangue. O que acontecia? Qual eram os sintomas que ele sentia? Era como se umas formiguinhas caminhassem entre os pelos dos braços. E ele sentia coceira e se coçava. Esse era o sintoma que ele sentia. E o que ele fazia? Ele era tão teimoso, não tinha ninguém que convencia ele de ir no médico. Ele pegava aqueles spray de matar pernilongo, irmãos. Vocês já imaginaram? Como é aqueles que mata inseto? Aqueles inseticidas. Natanael, lembra ou não lembra? Um dia eu peguei ele passando aqueles negócios no braço, achando que era inseto que estava incomodando ele.
Mas na verdade o problema estava interno, era dentro, era nas veias, era no sangue, e ele estava tentando matar fora. E nós às vezes achamos que o problema é com o irmão, mas na verdade é com nós. Nós achamos que o problema é lá, mas quando nós vemos, está dentro de nós o problema. E nós, em vez de procurar o médico, nós começamos a passar inseticida para piorar a situação. E uma palavra fora da hora, ela mata. Agora uma palavra certa, na hora certa, ela sara, ela cura, ela liberta. Passava inseticida. Quando nós fomos descobrir que fizeram os exames, aí já estava totalmente avançado. Fizeram os exames, ficou 3 dias no médico lá e você foi. E ele, o pior de tudo, irmãos, é que 3 meses antes, ele escondeu os exames. Ninguém sabia, só ele. Só ele sabia do problema. Que pregação que dá aqui, né? Tem problema que só nós sabemos, irmão. Só você sabe. E se você não trazer à tona aquele problema, vai te levar para a morte. Não adianta passar inseticida, não adianta fazer nada, não adianta comer fruta, não adianta comer vitamina, porque o sangue já está contaminado. E ele escondeu aqueles exames lá, do médico, o laudo do médico, leucemia. Quando a mãe que cuidava da avó foi descobrir, levaram para o médico, aí já era tarde demais. Aí eu fui lá no quarto, e eu via um homem, do qual vocês conheceram, que corria pelos telhados. Eu vi um homem se batendo em suas cabeças, se dando soco de dor. E eu pensei, olha só como é que termina uma vida. Se dando soco na cabeça porque sentia muita dor. Morrendo, sem poder fazer nada, a medicina já tinha desenganado. O caso já estava muitíssimo avançado, o sangue já estava totalmente contaminado, por ele não abrir para a família. Se ele fosse abrir para a família, poderíamos ter, quem sabe, se reunir e ter condição de fazer alguma coisa. Eu estou só fazendo um quadro. Deus é que sabe a hora de cada um. Mas agora traga isso para o espiritual, igreja. Problemas internos que nós não confessamos. Pecados escondidos que nós não confessamos. Aquilo que está lá no íntimo, que só eu e você sabemos. E o pastor não vai poder fazer nada. Deus não pode fazer nada sem uma confissão. E sem essa confissão, a célula vai se formando um corpo chamado câncer, tumor, até levar a pessoa para a morte. Pois a pessoa está lá, se batendo, ou seja, está ali dentro do hospital, com atendimento médico, mas sem poder fazer nada. Morre. Uma coisa que poderia trazer uma situação diferente, um resultado diferente. A tua alma não é brincadeira. Você não é brincadeira, você não é brinquedo. Você é especial para Deus.
Cuide dessa alma. Cuide do que Deus te deu. Preserve. Perdoa se tiver que perdoar. Peça perdão se tiver que pedir perdão. Mas não mora dentro do hospital. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vocês me perdoem por não trazer a mensagem que eu disse que eu ia trazer, irmãos. Eu tinha prometido. Mas eu, quem sabe, se eu saísse fora da linha, nós não íamos ter os resultados. Eu gosto de seguir a linha. E eu creio que vocês foram abençoados com isso. Os irmãos da internet, eu creio que foram abençoados. E vamos olhar para frente, irmãos. Vamos acertar aquilo que tem que acertar. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós estamos muito perto da vinda de Cristo. Muito perto. E às vezes um parafuso que está parafusado ali pode nos deixar para trás. Um risquinho, né? Um risquinho no papel pesou na balança de precisão. Uma balança que o homem fez. Pôde pesar a tinta da caneta. Agora você imagine a balança de Deus. Um pensamento contra o teu irmão. Um pensamento. Por que eu falo isso, irmão? Porque eu falo para vocês não errar. Para eu não errar. Até uma brincadeira que Billy Paul fez com Mombrana. Se Mombrana não tivesse que interceder por ele, Billy Paul tinha morrido. Porque Billy Paul não feriu o irmão Brana, feriu o ministério, o espírito que estava no irmão Brana. Não fira o espírito que está na tua esposa. Não fira o espírito que está no teu esposo. No diácono, no pregador. Como disse o irmão Lutero outro dia, os pregadores são ridículos. A maneira dele se expressar. Mas é a verdade, irmãos. Às vezes nos tornamos ridículos para pregar o evangelho. Mas olhe para a palavra. Olhe para o que está sendo anunciado, para a mensagem. Essa mensagem é libertadora. Ela salva, ela te tira da confusão. Amém? Ela faz você e eu reconhecer quem somos. Somos filhos e filhas de Deus. Somos a geração eleita, o sacerdócio real. Você não é qualquer um aí, irmãos, uma folha seca levada ao vento. Não, você é filho, você é filha. Isso tem peso. Você tem peso aqui neste mundo, porque nós somos de outro mundo, de um mundo sobrenatural. Creia que nós não estamos lutando em vão. Tem uma terra que mana leite e mel. Tem uma cidade onde as ruas são de ouros e os muros são de cristais. Onde doença, enfermidade, preocupações, depressões, ansiedades, nunca mais se preocupar em acordar cedo para ir tirar uma ficha na UBS, nunca mais se preocupar quando o filhinho ou a filhinha está com enfermidade, com febre, nunca mais, irmão. Nunca mais se preocupar com o papai no caixão, com o filhinho no caixão. Não haverá mais essas coisas para nós. Jesus disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância. Mas só que essa vida que Ele nos promete não é só lá do outro lado, aqui também, uma vida de paz, uma vida de consciência limpa, uma vida de amor, que você pode perdoar o teu maior inimigo. Viva em paz,
Por isso que o profeta pregou aquela mensagem: Shalom, tenha paz com Deus, tenha paz com teu irmão. A Bíblia diz: se o teu coração não te condena, então tu tens paz com Deus. Não cavoque o passado do teu irmão. Não procure demonstrar o que o teu irmão fez lá no passado. Deixe isso para lá. Se o próprio Jesus colocou debaixo do seu sangue os nossos pecados e esqueceu, colocou no mar do esquecimento, esse sangue que colocou os meus e os teus pecados no mar do esquecimento é o mesmo sangue que coloca o pecado de fulano, de Beltrano. Vamos amar uns aos outros, irmãos. Vamos deixar as indiferenças. Podemos discordar em certas coisas uns dos outros, mas vamos nos amar com sinceridade, com integridade, em tudo que há em nossos corações. Seja você, não personifique nada, ame incondicionalmente, mesmo aqueles que não te amam, porque a Bíblia diz: se você amar aqueles que te amam, que recompensa você terá? Não teremos recompensa. Mas ame aqueles que te fazem mal, que falam mal de você. Ame, porque para isso não há lei. O amor, não tem lei para o amor. O amor é uma lei. Glória a Deus. Então ame o seu irmão. Se ele tem que ficar preso com você em alguma coisa, que seja no amor. Incline suas frontes, feche seus olhos. E diante de tudo que você escutou nesta manhã, se você alguma vez tem deixado um pensamento fluir em sua cabeça, nós estamos sujeitos aos pensamentos. Nós não somos livres dos passarinhos voar sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedi-los deles fazerem ninhos. Então, se algum pensamento tem se alojado em seu pensamento, em sua cabeça, e tem pensado mal da igreja, do irmão, do ministério, do pastor, do líder, dos músicos, eu estou te dando uma oportunidade para você colocar isso debaixo do sangue de Jesus. Depois você procure o irmão, procure aquilo, a pessoa que você errou, peça perdão, conserte, e você vai ver as bênçãos fluindo na sua vida. Senhor Deus, eterno Pai, Tu sabias, ó Deus, o que querias falar nesta manhã. Eu me preparei, busquei, mas era isto que o Senhor queria falar, de uma maneira simples, ó Deus, até às vezes difícil de compreender a Tua maneira de falar ao povo, Pai. Mas é o Senhor quem escolheu os homens e pegou eles, os mais simples que tinham, Pai. Não sabiam pronunciar muitas palavras. O próprio nosso profeta, ele foi um homem iletrado muitas vezes, não pronunciava certas palavras, com seu ensinamento médio incompleto. Mas que homem foi ele, Senhor? Mas ele foi capaz de se humilhar e deixar o Teu amor descer no seu coração e deixar o Senhor guiá-lo, Pai, em todos os seus caminhos. Pai, assim como o Senhor deixou este homem como um memorial para nós, Pai, não que ele seja o nosso exemplo, mas ele serve como exemplo. Mas quem é o nosso exemplo maior é o Senhor Jesus Cristo. Tu, Senhor, que foi Deus e é Deus, que saiu do seu trono de glória e desceu e se tornou, como o teu profeta disse, um lacaio, aquele que lavava os pés, tomou a posição mais baixa que havia na terra
se tornou humilde, Pai, porque o Senhor sabia quem o Senhor era. Pai, queremos reconhecer quem somos, Pai. Somos os teus filhos, somos o teu povo, os teus escolhidos, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a nos mantermos posicionados neste patamar, não de filhos bastardos, mas de filhos obedientes a Ti, Senhor, que cumprem aquilo que o Senhor fala e nos posicione naquilo que devemos estar posicionados, Pai. Abençoa, Senhor, o conjunto de jovens, abençoa, Senhor, a junta de diáconos, os pregadores, os obreiros, Senhor, os irmãos que nos ajudam neste evangelho para pregar a Tua palavra, Pai. Que possamos estar em unidade um para com o outro, em espírito, Senhor, crendo num só Deus, tendo um só objetivo, Pai. Deus, olhe para as nossas necessidades, Pai, e nos ajude, Senhor, em nossas incredulidades, em nossas falta de fé. Ajude-nos, ó Pai, que possamos alcançar o objetivo, Senhor, que é Te servir com integridade e sinceridade de coração, tendo a manifestação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. E assim oramos, Pai, e entregamos tudo em Tuas mãos. E mais uma vez oramos, Pai, pedindo a Ti misericórdia, perdão. Perdoa-nos, ó Deus, de muitas falhas e fraquezas e debilidades, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos isto. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um bom domingo, e à noite nós estaremos aqui para a ceia do Senhor. Venha com um coração livre, um coração limpo, e participe da ceia do Senhor, para juntos sermos abençoados. Amém? Deus os abençoe no nome de Jesus, e até assim às 6 horas, se Deus nos permitir.